você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Nós continuamos aqui fazendo a nossa edição especial no Seminário Internacional do Café que acontece em Santos. E agora a gente vai falar um pouco de mercado, mas principalmente das oportunidades que esse mercado do café traz para o Brasil. Porque, afinal de contas, os preços, na teoria, eles estão bons. Mas será que traz oportunidade? O Brasil tem como avançar no mercado internacional? Para conversar com a gente, já está aqui comigo meu amigo hoje, pessoalmente, Fernando Maximiliano, que fala em nome da Stonex. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Virgínia. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você sempre. E vamos lá, vamos prosear de café, porque o negócio tá bom, né? O mercado, pelo menos, tá agitado. E eu queria que você me falasse, assim, o que você tem visto em relação ao mercado, esses preços. Você já estava me contando que, de fundamento, a gente não tem muita mudança. Mas que análise que a gente pode fazer, Fernando? Não, esse é um cenário único, né? Um cenário onde, indiscutível, o preço de robusta, tanto no exterior como no Brasil, alcançou máximas históricas. E eu, inclusive, a gente estava comentando com o pessoal aqui na feira, a gente que trabalha com análise de mercado, né, há algum tempo era comum a gente comentar ou escrever assim: olha, o mercado de café robusta, ele agiu de forma secundária ao mercado de café arábica, né? O café arábica avançou por isso, o robusta avançou na sequência, ou a arábica recuou por aquilo. Hoje não, hoje o robusta ele é o personagem principal desse jogo. É a estrela. Ele é a estrela, ele é o personagem principal, né? Então, a gente tem uma mudança muito grande acontecendo no Brasil e no mundo, e que tem posicionado o Brasil num momento, né? Eu diria que o único, né? Especial, e que traz, de fato, oportunidades. Mas a gente vê esse momento aqui, e a gente vai ter que monitorar o que vai ser os próximos anos, né, Virgínia? Tem muita coisa para acontecer. E quando a gente fala em oportunidade, Fernando, você está falando em quê? Do produtor aproveitar esse momento para se capitalizar, do Brasil se posicionar melhor no mercado internacional? Que tipo de oportunidade que a gente está falando nesse momento? Vamos lá, falando de Brasil, né? Claro, para o produtor, indiscutível, a gente teve preços elevados, o que a gente já comentou, então isso traz oportunidade para o produtor. E para o Brasil, gente, olha que interessante. Até a gente estava analisando os dados de exportação do ano de 2023. Tá. E a gente viu um consumo meio, né? Não tão um ritmo aquecido na Europa, Estados Unidos. Se você pega a importação, os dados de importação da Europa, Estados Unidos, acho que, se não me falha a memória, né, acho que foram 10% de queda nas importações europeias ou americanas, algo nessa casa. Mas, então, e obviamente, o Brasil exportou menos para esses mercados, mas nós exportamos muito em 2023. Então caiu para os Estados Unidos, caiu para a Europa, mas o que aconteceu? Nós expandimos o nosso mercado para novos países consumidores, e isso é importantíssimo. E agora nós estamos num momento em que, vamos lá, o Brasil já é, de longe, né, a gente sabe disso, o maior produtor, o país mais importante do ponto de vista da oferta de café arábica. E eu vou fazer um adendo aqui. A gente sempre fala do Brasil como exportador, como produtor, mas não podemos esquecer que nós temos o segundo maior consumo mundial de café aqui dentro. Então, depois a gente pode comentar sobre isso também, mas o Brasil ele faz o dever de casa muito bem feito. Mas o arábica, né, o Brasil ele aí tem essa preponderância. E hoje é o momento do robusta, né? E o robusta brasileiro, que a gente acredita que vai tomar a liderança aí do mundo nos próximos anos, sem sombra de dúvida. E tem algum desses países que a gente consegue mencionar que a gente precisa ficar de olho de consumo? Então, é interessante, né, que primeiro, os países que são os consumidores consolidados, né, Estados Unidos e Europa, Japão, né, são importadores do nosso café, e a gente não pode fechar os olhos para eles, obviamente, porque a gente está falando de volumes muito elevados. Claro, o ritmo de crescimento ele é menor, né, até no último ano houve queda, né, a gente comentou aqui, mas o espaço para crescer é menor, porque já é um mercado consolidado. Agora, você tem principalmente na Ásia um cenário de possibilidade de expansão muito grande. Quando a gente olha, por exemplo, China, as exportações brasileiras para a China, a gente falou muito isso já, né? Aumentaram quase 200% o incremento Brasil para a China. Dados da rede de cafeterias da King Coffee, se não me falha o número, é na casa de 90% de aumento da receita em 2023. Não tem nada. É um volume absurdo, né, de crescimento. Sim. O pessoal começou o ano com 8 mil lojas, terminou o ano com 16 mil lojas de cafeterias, né, na China. Então ali a gente tem esses mercados, e principalmente a Ásia ali, como um importante player nesse momento, tá, Virgínia? E a gente, inclusive, está vendendo para países produtores lá da região, né? Lá da região, né? Produtores de robusta, Indonésia, Vietnã.
Sem contar os da América Central, que a gente já... América do Sul também, né? Colômbia, né? Tá... E sabe que eu sempre me pergunto, Fernanda, eu não sei nem se você vai ter essa resposta, mas que tipo de café que esse povo tá comprando, né? Assim, no sentido de que eles buscam esses mercados, principalmente em expansão, né? Eles estão buscando quantidade no Brasil, como a gente viu acontecer, e daqui a alguns anos a gente pode ver eles buscando qualidade, ou dessa vez o combo tá indo junto, né? Eles buscam quantidade, mas eles precisam de qualidade na bebida também. Não, a qualidade é imprescindível. Se a gente não tivesse... A gente só está fazendo isso porque nós estamos trabalhando a qualidade há muito tempo. Tá. Né? Lembrando que o Robusta hoje é um nível de qualidade muito melhor do que era 10 anos atrás. O produtor tem trabalhado, evoluído nos seus processos pós-colheita. Então, a gente só está conseguindo fazer isso porque tem qualidade. Se não tivesse qualidade, não faria, né? Então, a qualidade é essencial. Mas, claro, quando a gente olha a evolução de um mercado consumidor, começa por cafés mais comuns, digamos assim, né? Para depois, a partir do momento que esse mercado amadurece, a gente vê uma demanda maior por cafés, né, gourmet, cafés especiais. Então, hoje o que a gente vê é um café, né, o café tradicional que a gente tem sendo exportado para esses países. E me fala uma coisa em relação aos fundamentos do mercado, você me fala que não muda, né? Não tem mudado, na verdade, né? Só que a gente estava conversando antes, achei interessante a gente falar, que você falou que tem uma palavrinha que o produtor não se atenta muito e que tem movimentado muito, que são os fundos. Eu queria que você explicasse. Pra gente aproveitar a oportunidade que hoje a gente está com tempo, não está fazendo nada muito correndo, porque eles batem muito na tecla daqueles fundamentos tradicionais, né, que a gente fala todo dia, mas não é só isso, é isso, Fernando? Importante, aproveitar que a gente está aqui no momento, Sim. que a gente tem um tempo maior, Virgínia, primeiro entender qual é o papel dos fundos, né? Então Sim. A gente às vezes ouve muito comentários negativos, né, mas principalmente negativos dos especuladores, né, todas essas questões. Qual que é a importância? Basicamente, os fundos, quando a gente fala de mercado futuro, eles estão comprando o risco dos comerciais. Tá. E eles trazem liquidez. O que é liquidez? É você chegar com um volume de contratos e negociar eles e ter alguém para comprar ou ter alguém para vender de forma mais imediata, mais rápida, mais líquida. Então, sem os participantes, né, os fundos, os SPEC, a gente não teria uma liquidez que nós temos no mercado. Então, essa é a importância deles. Eles estão comprando o risco do comercial. Mas olha só que interessante. Desde o início do ano 2024 até meados de abril, onde a gente viu aquelas máximas de preço, os fundos em Nova York aumentaram sua posição comprada em mais de 140%. Tá. Eles ultrapassaram 53 mil contratos comprados no líquido, né? Então, obviamente, tem posições vendidas, compradas, você faz o cálculo do líquido, 50 mil contratos. O que aconteceu com o preço? Lá em cima. Nas últimas semanas, até a semana anterior, se não me falha a memória, os fundos já tinham vendido mais de 10 mil contratos, 18, 19% de liquidação desses contratos. O que aconteceu com os preços? Por isso que a gente está vendo esse vai e vem. Exatamente. E o fundamento em si, e claro, o fundamento ele está mais associado a uma perspectiva de médio e longo prazo. Tá. Ele não mudou tanto. Inclusive, a gente pode até aproveitar para contextualizar. Onde que a gente está hoje, Virginia, em termos de fundamentos? Nós estamos, primeiro, numa esteira de recuperação da produção brasileira. Falando do Brasil. Né? Primeiro, que Brasil, gente, quase 40% da oferta mundial. Então, é Brasil que define. Nós estamos numa esteira de recuperação dessa produção, né, por conta da geada que teve em 2021. A gente sabe que depois que essas lavouras são impactadas, são alguns anos para isso voltar a produzir. Que a gente já sabia, né? A gente já sabia, exato. Então, a gente está nesse cenário de recuperação. Um cenário de consumo até o ano passado um pouco duvidoso, incerto, né? Incerto os dados. Inclusive, a gente não, infelizmente, a gente sempre comenta, né? Nós não temos dados claros do café para falar, olha, o consumo, eu achei que tem um número deles, a OIC também tem, mas, enfim. Agora, quando a gente olha os resultados financeiros das empresas, a gente vê que em 2023 ou houve queda na receita, ou em algumas empresas houve aumento da receita, mas quando você vai a fundo, ele aumentou o preço, o volume caiu. Entendi. Então, inflação do preço do café e não porque está vendendo mais volume de café. Então, foi assim um ano de demanda incerta. Então, a gente vem agora, né, 2024, 2025, o início do ano começou um pouco melhor, a gente viu o ritmo de exportação muito mais aquecido. Sim. O Robusta já estava desde o ano passado, o Arábica está recuperando agora.
Mas o Brasil vai produzir mais. Esse já é um consenso. Sim. Né? Apesar daquela grande discrepância entre estimativas, já é um consenso que vai aumentar aí 5%. Né? Então, a perspectiva, no geral, é de que a gente tem um balanço de oferta e demanda um pouco mais folgado, né? Um pouco mais confortável na temporada 24, 25. Aí, quando eu separo os dois mercados, eu tenho um robusta deficitário e um arábica com um excedente um pouco maior. Tem alguns países que estão com problema de produção, né? Aí falando no mundo, Indonésia, perspectiva que haja uma recuperação, aí também tem a discussão se realmente faz sentido ou não essa recuperação de 40% que estão falando. Bastante, né? Bastante. E Indonésia sofreu bastante por conta do clima, né? Nesse último ano, principalmente, né? Vietnã, aí a gente viu o número da Volcafé sendo compartilhado no mercado aí de 24... Agitou o seminário. 24 milhões de sacas, né? Então, também é um número que, falando de mercado, é altíssimo. E essa condição acontecendo é um cenário de balanço apertado para a Robusta. Então, a gente está nesse momento. Quem tem puxado os preços? Robusta. Tem os fundos, a gente comentou aqui agora. Tem questão macroeconômica por trás disso. E nesse momento a gente está agora entrando na colheita. É natural que você tenha uma maior disponibilidade de café no físico, que tende, né, a dar uma pressão nos preços, mas você também tem essa questão do Robusta que ainda continua sendo um fator mais positivo. Então esse é um momento... É um início de colheita diferente esse ano, né? Assim, tem sido. Para preço, pelo menos? Então, para preço sim. Para preço, né? Para preço sim, né? Então um patamar de preço historicamente elevado para início de colheita, indiscutível. Né? Qual que é o número da Stonex para Conilon do Brasil esse ano? 22,7 milhões de sacas. Se o número da Volcafé estiver certo, a gente está ficando bem pertinho lá do Vietnã, né? Eu já comentei isso aqui na feira, né? E aí? A gente acredita que o Brasil vai ultrapassar o Vietnã. Até porque a gente acha que tem outras condições, né? De se manter na atividade. Olha, é um cenário... Olha, é interessante isso. É um cenário muito, mas muito favorável para o Brasil. Sim. Você tem, primeiro... Vamos falar, tem problemas climáticos na Ásia e tudo mais. Mas falando de Vietnã. Vietnã é um modelo de produção diferente. Você tem pequenas propriedades. E o produtor muito pequenas, muito né? pequenas. É importante a gente ressaltar. Lotes, é muito. Né? São lotes, né? É no quintal. É no quintal, exatamente. É no quintal. E o produtor sempre ele busca, né, uma cultura que tem uma alta rentabilidade numa área menor possível, porque tem pouca área. Sim. E o que tem acontecido é uma transição de café para outras culturas, né? Pimenta do reino é uma delas. Tem uma cultura que também está acontecendo isso, a gente chama durian, né? Durian fruit. É uma fruta. É uma fruta. Eu também não conheço. Interessante. Ser honesto, né? Enfim, então existe uma transição para essas outras culturas porque elas têm uma produtividade maior e uma, importante, rentabilidade por área maior. Então, está havendo uma mudança estrutural em que o café perde um pouco do seu espaço dentro do Vietnã. Beleza. Aí você olha, Indonésia, tudo bem, mas Indonésia também é um país pequeno. E aí entra o Brasil. O Brasil é uma powerhouse, né? O Brasil é uma potência para o agro em geral, né? A gente sempre ouve muito falar em tudo, e para o café arábica já era, e para o café robusta, nós temos altíssima tecnologia, né? Eu sou capixaba, eu tenho que... eu faço, como dizem, eu faço muita propaganda, né? Mas tá certo, Mas é verdade. A gente tem uma altíssima tecnologia que foi capitaneada pelo Estado do Espírito Santo, né? Primeiro pelas organizações de pesquisa do Estado, o INCAPé, e agora isso também já está na mão das organizações privadas, né? Você tem viveiros, cooperativas que estão à frente disso. Então você tem tecnologia genética, melhoramento genético, que resultou em plantas excelentes. Claro, também tem a Bahia e Rondônia, que também tem feito um trabalho excepcional, né? Você tem genética, você tem tecnologia do ponto de vista de uso de fertilizantes defensivos. Tá. Então hoje também é ponta isso. O Brasil é ponta nisso, né? Mas dentro do café, aí eu falo, Brasil comparado com os outros países. Os países não tem o que a gente tem aqui. Competitividade, área para expandir sem desmatar. É importantíssimo deixar isso claro. A gente vê um processo de renovação forte de lavouras. E a gente vê um processo de expansão para áreas de pastagem. Então, isso é muito bom. Inclusive, é um assunto que foi muito debatido aqui dentro do evento, a questão ambiental. E está todo mundo dentro da mesma página aqui. Todo mundo concorda.
O Brasil não precisa, não está fazendo isso, não vai fazer nenhum desmatamento. Porque não há necessidade nenhuma. Não há necessidade. Nós temos áreas de pastagens que são mais que suficientes para a gente... Não, e fazer isso no momento que a gente está em pleno 2024 seria um tiro no pé, né, Fernando? O povo não entende isso. Então, isso graças a Deus não está acontecendo. Então, não está acontecendo, não vai acontecer. Mas então... E aí o Brasil, então, ele tem um cenário de tecnologia, tem um cenário de disponibilidade de terra, tem condição climática, tem tudo para expandir ainda mais sua produção e atender esses mercados que o Vietnã está deixando de atender, que a Indonésia está deixando de atender. E tendo em mente também que além dos mercados que esses países estão perdendo, o mundo cresce também. Sim. E aí, à medida que o mundo cresce, o Brasil e o café robusta brasileiro crescem um pouco mais rápido do que os outros. Essa é a dinâmica que a gente vislumbra aí para o café brasileiro. Ou seja, só não vai surfar nessa onda quem não tiver meio atento no que a gente está falando, é isso? Mas o produtor brasileiro é extremamente competente. Tem participado bem do mercado, né? Assim, com ações inteligentes, por né? Por isso que a gente está nesse nível de qualidade, nesse nível de produção. Um produtor extremamente competente, ele sabe o que ele está fazendo. Sim. Eu sou agrônomo de formação, né? A gente costuma brincar na academia, né? Fala, o cara é agrônomo, ele pode chegar no campo lá, ele vai ter que ter muita experiência para chegar para um produtor e realmente dizer para o produtor o que fazer. O cara tá ali a vida toda. Experiência e coragem, né? Então. Se estudar e trabalhar um pouquinho, aprende, né? Mas assim... O produtor, ele realmente é muito competente e a gente tem tecnologias de todos os níveis sendo usadas na cafeicultura brasileira, né? E você falou do Vietnã, mas eu vou te perguntar quais são as condições da Colômbia, porque o povo gosta de falar da Colômbia, né? E nosso produtor gosta de saber um dos maiores produtores, né? Então... e por lá, eles estão conseguindo se recuperar? Porque havia uma expectativa, né, de recuperação, já que as chuvas deram uma trégua. Mas isso aconteceu? Se consolidou? A expectativa é que a Colômbia ultrapasse os 12 milhões de sacas agora na próxima temporada. Então, é uma recuperação muito, muito boa. A Colômbia produziu na casa de 11 milhões de sacas, alguns números até menos de 11, né, 10 alguma coisa. Sim. Então, está recuperando. Mas, Virgínia, vamos ser honestos, né? Não é fazer propaganda do Brasil. Não é fazer propaganda do Brasil, mas... Mas já fazendo. Já fazendo. Já né? fazendo. A gente estava comentando isso aqui na feira. Hoje em dia, o café colombiano, obviamente, ele é conhecido pela qualidade e tudo mais. Mas, claro, tem um fator do marketing que foi usado, foi feito... Muito bem feito. Não dá pra... A gente não pode negar. E a gente deveria estar fazendo marketing agora, né? Dói, mas eles fizeram um negócio muito bem feito. Exatamente. Mas, assim, tirando isso, nós temos café no Brasil de qualidade igual. Bobear até melhor. Sim. Né? Cafés excepcionais. A gente tem muita diversidade, Temos as regiões de origem aí que são excepcionais, fantásticas. Gente, o Brasil falando só de arábica, né? O nosso número, se não me falha a memória, é 44,3. Em 22 é 60 milhões, 44,3. Isso é bom de conta, hein? Tinha que saber de cor, né? Esse número, né? Mas o nosso número... Então, olha, considerando o número da Stonix, 44 milhões de sacas de arábica, é quase 4 Colômbia, né? Quase 4 Colômbia. Então vai ter que trabalhar muito para conseguir chegar perto do que a gente está fazendo aqui. E sem contar a nossa competitividade. Sempre aquela dúvida, né? Eles vão ter que trabalhar muito. Mas será que eles querem isso? Então, a Colômbia é uma questão... Porque diferente da gente, acho que eles não têm muito para onde expandir, né? Eles não têm muito para onde expandir. É um modelo totalmente diferente, de negócio. É um modelo que aquela colheita, primeiro já começa pela colheita. Café de montanha, né? Então, mecanização, esquece. E para nós, e é interessante isso, né? Região do Cerrado Mineiro, uma região maravilhosa. Você tem uma altitude, clima excelente. Você tem cafés especiais de alta qualidade e topografia perfeita, plano, mecanizado. Entra umas maquinonas lá tranquilamente. Sem problema nenhum. Então, a Colômbia é uma região montanhosa, muito montanhosa. Muito montanhosa, né? É uma colheita, né? Aquela colheita picking, né? Que a gente chama, né? Grão a grão. Enfim, eu fico imaginando que se a gente tem problema de mão de obra, eu fico imaginando na Colômbia, além de tudo, com os problemas políticos e econômicos que eles vêm passando, né? Deve ser um caos. Exatamente. Deve ser um caos. É um cenário desafiador, sem sombra de dúvida. Já foi pior, tá? Recentemente, depois do problema mais sério que a gente teve na Venezuela, houve uma migração de venezuelanos para a Colômbia, o que
meio que melhorou a condição da mão de obra. Já foi pior, mas também não quer dizer que tá perfeito, né? Assim, longe disso. Vão ter que andar bem. Fernando, tem mais alguma coisa assim que a gente precisa falar para esse produtor, um recado final de que o momento é agora, né? Eu acho que sendo arábica ou conilon, robusta amazônica, enfim, independente, o momento ele é bom, né? A gente vai ter esses altos e baixos, tem incerteza climática, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter Pra sempre, né? pra sempre, não vai ter jeito, não volta, né? Infelizmente a gente não recupera, né? A gente minimiza os impactos aqui pra frente, mas não recupera. Mas acho que é isso, né? Aproveitar, pé no chão, agir com inteligência, com estratégia. Que o produtor já faz, a gente já sabe que faz, mas ir com calma, né? Não, sem sombra de dúvida. Eu vou bater um pouco nessa questão do clima, porque às vezes a gente faz uma análise, faz uma... Mas o clima, pessoal, o clima não, é um negócio muito complicado. Para você ter a única coisa que o produtor não consegue controlar mesmo, né? Não, e não é só produtor, todo mundo da indústria, né? Nós históricos, nós temos os nossos próprios modelos de previsão climática, a gente tem outras fontes, a gente acompanha isso no dia a dia. Clima é complicado. Então, infelizmente a gente teve esse caso no Rio Grande do Sul, né? Uma catástrofe, né? Inclusive, até a gente sente muito pelo que aconteceu lá. Temos muitos amigos lá, né? Exatamente. E, claro, não tem nada a ver com o café em si, mas a questão nos últimos anos a gente tem observado um aumento da frequência dos problemas climáticos, né? Então, eu não sou meteorologista, não sou climatologista, mas o que os profissionais da área dizem também é que isso é reflexo das mudanças climáticas. Então, é importante o produtor, né, ter isso em mente, que existe esse grau de incerteza, sem sombra de dúvida, mas é o momento do Brasil. O Brasil já é líder, né, mundial de café, já é líder do Arábica, agora se tornará líder do café Robusta. Não podemos esquecer, tem que continuar também fazendo o trabalho de casa para continuar sendo um dos líderes no consumo também. Que, né? Fazemos muito bem. Fazemos muito bem. Quantos cafés você toma aqui numa feira dessa? Nossa senhora, é muito café. O tempo todo toma café. É o tempo todo, não toma água não. Se a gente toma uma pessoa que não tá bebendo café, fala assim, vamos ajudar com a demanda aí, cara. Vamos tomar um cafezinho. Essa questão do consumo no mercado interno, Fernando, eu tava quase me despedindo, mas agora eu tenho outra pergunta. À vontade. Ela... Em algum momento ela é preocupante, a demanda no mercado interno, porque assim, a sensação que eu tenho e que todo mundo tem, na verdade, os números da BIC falam que o café está inserido em quase 100% dos lares, né? Porque é cultural. A gente cresce aprendendo a tomar café, né? Independente do tipo de café, enfim. Tá ali, todo dia de manhã tem uma garrafa de café. Em algum momento, a demanda no Brasil, ela trouxe alguma preocupação? Talvez por reflexos de ações políticas e inflação e tal, mas a gente corre esse risco, por exemplo, de uma demanda dentro do Brasil se perder? Não, então, primeiro, né? Aí é bom a gente tocar nesse assunto, Sim. né? Existem 3 grandes pilares para consumo. Vamos entender qual que é o princípio, né? Quando nós estamos analisando qual que é a nova fronteira do crescimento do consumo no mundo. Para que eu olho? Você tem 3 grandes coisas. Você precisa de pessoas. Tá. Então, vou olhar onde tem gente. Nós temos gente, né? E aí, pega essa análise também e leva para o mundo. Replica a mesma lógica do mundo. Você precisa de pessoas. Você precisa dessas pessoas que elas estão em dinheiro. Sim. Para comprar café, né? Igual a gente viu aí nas palestras do evento, o pessoal comentando, né? Tem países que a renda é tão baixa, mas o cara ele vai comprar alimento, né? O ganho dele, ele não vai comprar café. O café perde prioridade completamente, né? Exatamente. Então você precisa de pessoa, precisa de renda. Mas você precisa de um terceiro fator, que é o hábito cultural. Tá. E isso não muda rápido, é por isso que China demorou um tempo e está começando, e por isso que lá na década de 60, 70, o Japão passou por isso, foi uma tradição, então é uma questão cultural. Então, da mesma forma que é gradual, é devagar o processo de inserção desse hábito, ele também não é repentino a saída desse hábito. Entendi. Entendeu? Então, assim, o Brasil, ele faz parte da cultura do brasileiro tomar café. Sim. O brasileiro, como você bem disse, todo mundo toma café. Quem não toma tá errado. Vamos tomar café, tá, pessoal? Por favor. Vamos manter nossas atividades. Café é bom pra saúde, né? Isso. Enfim, mas assim, então a gente não vê um cenário tão preocupante assim de queda. O que a gente tem que, claro, sempre continuar fomentando para que esse consumo continue crescendo, né? E outra coisa importante, eu acho que assim, essa é uma prova da robustez do consumo brasileiro.
a gente teve acumulados de inflação, e aí eu estou falando inflação do café, não inflação da Café na Gôndola, não é inflação Brasil, tá? Tá. A gente chegou a ter acumulado de 12 meses aí, depois da pandemia, 2021, início de 2022, de 70% de inflação no preço do café na gôndola. E mesmo assim a própria BIC naquele ano reduziu quase insignificante o número deles de consumo no Brasil. Então você vê que mesmo num cenário de inflação muito mais agressivo, o consumo brasileiro permaneceu aí robusto, né? Então eu não teria tanta preocupação assim. Eu tenho a sensação de que se acontecer alguma situação que a população fique menos descapitalizada, eu acho que ela troca o tipo de café, né? Mas ela não deixa de consumir. Esse é um ponto interessante. Me parece, pelo menos, que é assim. Não, a principal movimento é esse, sim. Tá. Por isso que a gente vê também um movimento para... o Robusta também tomou uma... Sim. Porque um café que a princípio era mais barato. Não é mais. Não é mais, né? Então, inclusive, pode haver, né, um movimento de retorno parcial até para o Arábica, já que o Robusta está nos preços elevados. Mas o que acontece? No Brasil é isso. E assim, quando a gente fala de análise de mercado, já tenho anos que eu trabalho nisso, né? Há algum tempo existia um conceito que a gente ouvia muito de todo mundo da indústria, né? Falando assim, o consumo do café é inelástico. Então, mesmo se tiver uma inflação ou se a renda cair, não é igual o consumo, por exemplo, de proteína. Você está falando de proteína animal, que se a renda cai, né, imediato você tem uma redução na venda de carne, por exemplo. Ou, por exemplo, o chocolate, que está muito associado ao cacau. Então, o preço do chocolate sobe e o consumo de chocolate, obviamente, sofre. Esses produtos são mais elásticos. Existia uma crença de que o café era inelástico, ele não sofria. E isso se provou errado, principalmente esses últimos 3 anos e principalmente para a Europa e Estados Unidos. Entendi. A gente viu isso, igual eu já comentei, os resultados das empresas dos setores mostrando volume em queda até de receita, às vezes, né? E o início desse ano começou um pouco misturado, né? Starbucks teve um resultado do primeiro trimestre negativo, né? Outras redes tiveram positivo. E são números que assustam o mercado, né? Porque você vê uma rede como a Starbucks passando por um negócio e fala, gente... Exatamente. Então, é um cenário importante de monitorar, porque não quer dizer que nós estamos imunes 100% aos problemas macroeconômicos, aos problemas de inflação e de renda. Mas, claro, a tendência principal é essa e, querendo ou não, o ritmo de consumo ele é robusto. Muito bom. Meu amigo, obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, sempre enorme. aceita aqui as nossas loucuras para falar de café. É muito bom, você sabe que eu sou sua fã de todo do time Stonix. Volte sempre, né? Você é de casa. E estando lá na minha terra, vai visitar a gente de novo. Você é sempre muito bem-vindo. Estou à disposição, você também, claro, sempre muito bem-vinda dentro da nossa equipe lá no Stonix. E para você que acompanha aqui mais um episódio, eu agradeço muito sua audiência e companhia. Um bom final de semana, tomem bastante café e até sexta-feira.